Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso estudo semanal da obra O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no programa Luz na Penumbra. Hoje, de forma diferente, porque o Eduardo Araújo, por enquanto, ainda não está. Paulo Renato também não. Eu acho que eles devem estar em alguma praia da vida, mas tem dois anjinhos aqui para cooperar conosco. Ela... Bom dia, ouvintes. Cláudia Alves. Isso. E a Lili. Bom dia, ouvintes queridos. Eliana Maria aqui com vocês hoje. Pois é, elas vão participar conosco hoje, enquanto os companheiros estão em outra atividade. Então, nós vamos dar seguimento ao estudo na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 13, a parte do item 154, tá? Vamos lá. Eli, você quer começar a leitura, então? Faça a leitura, com certeza. Pois não. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico, e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do gurupés, numa embarcação. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. Então, nesse capítulo 13, o Allan Kardec ele vai falar da psicografia e ele está iniciando, justamente esclarecendo os recursos rudimentares que os espíritos se utilizaram, não é? Para que as comunicações acontecessem. E ele chega a descrever para nós detalhadamente como era essa cesta de bico. E é interessante que no momento ele diz que pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelamente, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. O interessante é esse detalhe de que, tão logo o médium coloca o dedo na cesta, o aparelho se agita, quer dizer, a cesta se agita. Por quê? Por conta do magnetismo do médium. Não é? É muito interessante porque aí quem está escrevendo não é o médium, ele é um instrumento. Mas ainda não se havia pensado na possibilidade de o médium pegar diretamente o lápis. Então nós vamos observando que as coisas foram acontecendo gradativamente. Os espíritos nos permitiram os recursos rudimentares para que fosse sendo uma descoberta gradual de como poderia ser. Ele vai falar da parte que nós estudamos anteriormente, né? Porque o capítulo vai falar justamente das cestas e pranchetas. Então, nós vamos observar o trabalho que os espíritos tiveram. Aí alguém pode dizer, mas por que não pegou direto o lápis? Porque o médium já não pegou direto o lápis e saiu escrevendo. Como era tudo novo
E é a ciência nova que vem de alguma forma nos auxiliar a descortinar essa realidade do mundo real, que é o mundo dos espíritos no estado extracorpóreo. Se o médium pegasse, se os espíritos orientassem o médium, pegar logo o lápis e ir escrevendo direto, ninguém ia conseguir fazer essa dissociação de que ali não era o médium que estava escrevendo. Porque é aquela época. Se o médium simplesmente pega o lápis e já começa a escrever, ia ficar mais difícil ainda de alguém aceitar a ideia de que existia uma outra inteligência atuando e passando a mensagem. Então, o que é que os espíritos fizeram? Usaram esses recursos rudimentares. E, em algumas situações, não era o médium só. O médium tocava numa ponta da prancheta, um outro médium tocava para lá, numa outra ponta. Por quê? Porque seria muito difícil 2 médios, sem combinarem, permitir que o lápis escrevesse numa única direção. Porque, naturalmente, cada médium tem o seu magnetismo e tem a sua intenção pessoal. Se ali se não fosse algo de uma inteligência interagindo, estamos aqui nós 3. Aí eu coloco a mão do lado de uma peça, a Cláudia coloca do outro. Mas vai que eu quero ir para a direita, a Cláudia quer ir para a esquerda. Ia ser um transtorno, não ia sair se fôssemos só nós 2. Então, com dois instrumentos mediúnicos, o espírito interagindo, o instrumento que é o médium fica ali parado. O espírito leva o lápis para onde ele quer para formar as frases. E nesses momentos aqui, algo precisamos refletir. É que antes de Allan Kardec se interessar, ser convidado e chegar junto para pesquisar tudo isso, as perguntas eram feitas sem um caráter científico. Porque as pessoas não tinham noção nem maturidade do que estava acontecendo ali. Era uma diversão a princípio, não é? Mas com Allan Kardec, que é um cientista e um homem de bem, o homem de bem não desperdiça tempo. Ele não vai usar de recursos, de oportunidades para fazer pergunta leviana, pergunta boba, sem um caráter científico com objetivo sério. Então, quando Allan Kardec passa a se interessar por essas reuniões, ele vai conferir tudo isso, a presença dele ali já deu uma outra sentido àquelas reuniões. Porque a mente dele já vibrava num centro de interesse diferenciado. Não é? E as perguntas que ele faz têm tudo uma lógica, uma coerência no âmbito científico, porque ele é um cientista. E aí, o médium não tem noção nenhuma do que Kardec está pensando. E tinha muitas coisas que eu fico imaginando que o Kardec, nessas reuniões, ele fazia as indagações mentais, dentro de um determinado conteúdo. E as respostas vinham coerentes com o sentido daquilo que ele havia indagado, e que ninguém sabia o teor da indagação dele. E aí, meninas? E isso me faz eu refletir, porque na época tudo teria que passar realmente por essa etapa científica de fazer essa pesquisa, para que não houvesse, e olha que mesmo assim houve, né, a desconfiança, no sentido de que alguém estaria colocando ali os seus pensamentos nessa escrita. Então, foram através... Por isso que primeiro começamos com a prancheta, primeiro foram as pancadas. As pancadas, para quê? Para que a gente viesse crescendo, criando maturidade, para entender o fenômeno. Sim. E para que depois pudéssemos compreender que não é necessário nada desse material bruto. Podemos fazer isso diretamente. Bota com a caneta na mão do médico e o médico vai se concentrar e vai trazer a mensagem que é necessária. Mas eu acho que nada, como a senhora falou, né? Ele é um cientista e um homem de bem. E um homem de bem ali trouxe a confirmação que aquele trabalho, essa pesquisa que estava sendo feita, era necessário para que a gente pudesse compreender esse momento que nós estamos vivendo. Para alicerçar, porque nós não tínhamos noção. E diante daqueles fenômenos iniciais, ninguém imaginava todo esse corpo doutrinário que se formaria. Os espíritos falam que aqueles momentos são considerados, eles chamam de invasão organizada. Eu lembro que há algumas décadas atrás eu tive a oportunidade de ouvir o Divaldo Pereira Franco numa palestra lá no Centro Espírita Filhos de Deus. O Amazonas Hércules ainda estava encarnado. E aí, conversando sobre a doutrina espírita, ele narra, foram feitas algumas perguntas ao Divaldo e assistido pela Joana,
Ele foi sobre o orientador espiritual da casa, Filhos de Deus, a Paulina Ferreira, e foi se perguntar também sobre um grupo que estava se iniciando lá na Colina Juliano Moreira, o Grupo Caritas. E aí o Divaldo, inspirado pela Joana, vai falar um pouco de Caritas e da Paulina. Quando ele vai falar sobre o espírito Caritas, ele fala algo interessante, porque ele vai falar que ela tinha sido martirizada em Roma na época do governo Diocleciano. Mas junto àquela palestra, Joana passou informação que eu não esqueci, que as hostes do Consolador tinham composição de em torno de 10 mil espíritos. Então, nós compreendemos que esse em torno de 10 mil espíritos vai desde aqueles que eram usados para desencadear os fenômenos mais básicos, fenômenos de efeito físico, as pancadas, até o espírito de verdade que é Jesus. Né? E aí nos lembramos das irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, que tudo começou com as pancadas. E elas, lá em Hydesville, elas conseguiram estabelecer um diálogo com o Carlos Rosman, que é justamente o caixeiro viajante que havia sido assassinado ali naquela casa pelo casal que morou lá antes, né? E ele vai respondendo para a menina, as irmãs Fox, e foi a caçula das três que estabeleceu o diálogo com ele, brincando, querendo saber quem é que estava ali. Agora, vê o insight que a menina teve, porque ela pergunta, é um espírito? Uma criança, lá naqueles trocentos anos atrás, né, século XIX, para ela ter esse insight, perguntar, é um espírito? Ela estava sendo assistida por alguém que coordenava todo aquele trabalho para mais tarde deslanchar no que nós conhecemos. As irmãs Fox têm um papel fundamental, porque na Europa esses fenômenos estavam acontecendo, mas não ficou só no continente europeu, na América do Norte também. Não é? Por isso que no princípio foram pancadas, depois a cesta, depois prancheta. Aí quem começa a estudar a doutrina espírita e não atenta para o aspecto científico, pergunta, e por que não foi logo direto? Olha, porque o passo a passo ia convidando a raciocinar. Por isso que é científico, né? É. Para que a gente possa raciocinar em cima da... Chamar a atenção. Chamar a atenção. E com isso nós vamos raciocinando e vamos passando a compreender que existe uma energia atuando ali, uma tanto inteligência. Que aqui quando o médium quando a pessoa coloca o dedo na cesta e a cesta ela se balança, então a gente significa que aquela energia através do médium fez aquilo ali para coisa, mas naquele momento só com essa pesquisa, só com essa análise, com o coração bem aberto, né, para que a gente não, porque a gente sabe que encontramos pessoas que ainda traz aquela desconfiança, para que possa entender que existe algo muito forte por trás disso. É isso mesmo. Eu fico também aqui refletindo como o planejamento divino é perfeito, né, preciso. Olha como que a coisa foi elaborada de forma da escolha de Kardec, né, do seu conhecimento, do seu valor moral, né, da sua pedagogia, da sua didática, né, para nos trazer tanto conhecimento de formas que não houvesse, e houve, né, tanto questionamento, tanta dúvida, né, ele sofreu tantos reveses, né, durante o trabalho, né, a dúvida foi dos seus pares, né, a dúvida aconteceu inclusive dos seus pares. Sim. Então, o planejamento divino, ele é fantástico, perfeito, porque para nos trazer tanto conhecimento, né, no momento em que o mundo fervia, né, estava acontecendo lá as revoluções na França, todo aquele questionamento Revolução cultural. É isso, cultural. Então, precisava ser, a necessidade era de que fosse uma coisa muito embasada, elaborada, né? Elaborada. Então é fantástico. Agora, olha esse só, conhecimento. Nós estamos estudando aqui a chegada do movimento, a chegada de toda essa organização espiritual. Isso. Para que o Consolador se fizesse na Terra. E Jesus, que é o responsável espiritual pela Terra, dispõe de recursos que transcendem toda a nossa imaginação.
Mas tudo precisava acontecer de maneira que colocasse por terra o maravilhoso e o sobrenatural. Não é? Então, quando as coisas vão se desenvolvendo de maneira gradativa, a razão vai nos convidando a refletir. Não tem como. Vocês duas sentadas aí, respondendo uma pergunta que vocês não sabem qual, tocando um aparelho rudimentar como uma cesta ou uma prancheta, a ponta do lápis se dirigir ao papel e escrever, né, pausadamente, passar para a linha de baixo, e ele fala aqui que textos foram escritos. Obtém-se, assim, dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. Porque em tudo, o sentido da vida é o mesmo. Nós vamos amadurecendo e vamos refletindo que o sentido da vida é o mesmo em todos os departamentos dela. Estamos estudando fenômenos, no caso da psicografia, à luz da doutrina espírita. Mas os fenômenos da vida também são assim. Assim como alguém poderia indagar, mas por que não pegou logo o lápis e foi direto? Em nossa vida, quantas vezes nós queremos soluções e apresentações imediatas que não podem acontecer porque necessitam de uma elaboração gradativa, de uma maturação para que a gente realmente possa consolidar um aprendizado. Né? O bebê saiu da barriguinha da mãe. Então logo ficou com o pezinho, porque a divindade não deu um passo na coluna e ele já saiu robotizadinho caminhando. Não. Ele precisou de estágios, porque o corpo físico não é só para ele caminhar assim que sai da barriga da mamãe. O corpo físico é a sustentação do ser humano que ele vai ser. Não é? Então ele precisa daquele estágio de toda tranquilidade e aconchego com a mãe, para desenvolver gradativamente a coordenação motora. Aí ele vai passar a se arrastar, primeiro bolando de um lado do outro, depois engatinhar, depois tentar sentar e cair, colocar o pescocinho prumado no ombro, para depois se levantar, segurando com alguém, segurando a mãozinha, começar a andar, dar os primeiros passos, bambinho, daqui a pouco ele está correndo. Não é? Então, nós vamos perceber que tudo que é essencial e sério não dispensa a graduação da conquista, para que seja consolidado passo a passo, e cada passo ele é uma preparação para o que sucede. Então aqui nós vamos entender. Agora hoje não tem sentido mais alguém se postar, só se for para fazer um experimento, como muitas pessoas ainda fazem hoje do copo. Reúne aquele grupo de pessoas para pesquisar a mediunidade, mas aí não é nem pesquisa, quem faz a brincadeira, por isso que é brincadeira do copo, é leviano, e como nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e a maioria não tem fidelidade a Jesus, as tragédias acontecem. Os espíritos orientam que não devemos brincar, porque em torno de nós tem espíritos e espíritos, e nem todos têm o escrúpulo do respeito a quem solicita. E pegando o gancho na sua fala, quando a senhora falou das fases que nós é necessário termos na vida, para esse crescimento, isso a gente vai de frente, que a natureza não dá sobressaltos. É necessário a gente passar por todas as etapas para que haja essa assimilação. É para assimilar e compreender cada efeito. E para compreender cada efeito. Porque a gente vê que, diante do exemplo que a senhora trouxe, o que nos faz? Faz entender que é necessário passar gradativamente por etapas, estágios, para que a compreensão chegue. Aí a gente vem aqui para a leitura que nos trouxe, para que a gente vai consolidando isso, e com isso vamos chegar à conclusão de que, com relação à vida, que aquilo foi resolvido que você nem sentiu, porque você veio passando sem violência. Exatamente. A mesma coisa é aqui, sem violência. Por quê? Porque você começa a raciocinar. Por isso que a nossa fé tem que ser raciocinada. E é uma conquista gradual. É uma conquista gradual. É uma conquista gradual, não é? Porque, olha, se o médico já pega a caneta, como é que você ia provar que era uma outra inteligência que estava ali? Nós vamos observando que o Francisco Cândido Xavier, em pleno século XX, né? Em pleno século XX, ele, através da mediunidade dele, ele psicografou aquele livro Parnaso de Além Túmulo, vários espíritos que tinham conhecimento profundo em literatura. Tiveram seus nomes reconhecidos
enquanto encarnados. E ele escreveu já de próprio punho as mensagens psicografadas. E quantos negam que aqueles são os espíritos autênticos que estão ali? Imagina no século XIX se o médium já pega direto a caneta e vai. Por isso que eu iniciei a fala com uma desconfiança, né? Porque como a gente não traz pro crivo da razão, a gente não raciocina, a gente já vai com o sentimento da crítica, de que não ser, de não crer, de não pesquisar. Por isso a pesquisa, por isso ser algo científico, para que traga o registro. Que precisa de observação, análise e conclusão. Exatamente. Então, nesse passo a passo, com o tempo necessário para cada estágio, foi dada a observação necessária, a análise e depois a conclusão do todo. Tanto chegamos à conclusão que hoje a gente pega um lápis, ou tem gente que hoje já está psicografando com o teclado do computador. Sim. Ou então grava. Ou grava. Psicofona. Então pronto, já deixa de ser... A mensagem. A mensagem deixa de ser a carta, né? Já deixa de ser por escrito e passa a ser falada. Para a gente poder ver como que está cada vez e vamos avançando. Não, e o detalhe, Cláudia, é que nós temos uma noção de que conforme nós formos conquistando a maturidade moral, isso vai acontecer telepaticamente. A comunicação, entendeu? E os espíritos vão se apresentar para nós como nós encarnados nos apresentamos uns para os outros. Sem... Meu Deus, é um espírito. Eu lembro a primeira vez que eu vi um espírito na casa espírita, causou. A primeira vez. Fala, Ili. É por isso que o estudo se faz de suma importância, né? Para os médiuns, para todos nós. Porque é através do estudo que nós vamos ganhando essa maturidade, né? Esse descortinar de todas essas informações e vamos tomando consciência da responsabilidade, né? Nós tomamos consciência dessa responsabilidade. Então, estar aqui, né, estudando com vocês, são momentos únicos que nós, espíritas, os médios principalmente, tem que fazer uso desta ferramenta, né, do conhecimento. Porque é através desse conhecimento que nós vamos ter essa maturidade que Cláudia falou. Então, estudar na vida, meditar, né, refletir sobre as suas ações enquanto médio, né, que nós somos médio 24 horas por dia. Né? Ninguém é médio agora, saiu daqui, deixou de ser. Então, adquirir esse conhecimento e tendo como o exemplo do Kardec, por etapas, né? Nós não damos saltos, nós não temos que criar ansiedade, nem ter dúvidas, né? Porque os médios têm muita dúvida também. O aprendizado é permanente. É permanente. Então, o conhecimento ele é fundamental para que a mediunidade se desenvolva, né? De forma consciente, responsável, fazendo uso de todas essas ferramentas que Kardec nos legou, que é a nossa fé raciocinada, o nosso livre-arbítrio, né? E principalmente a nossa responsabilidade. Porque é segurança, né? Traz a segurança. Traz a segurança. É esse medo aí que a gente vai perdendo, né? Que vocês falaram, o medo. Porque muitas vezes nós temos medo, muita coisa nos assusta ainda, né? E a gente se pro leigo ele já fica, né? Já duvidando, já fica assustado. Não, acho que é algo sobrenatural, né? Que é algo que não é... as pessoas falam assim, não, eu tenho medo, não quero me envolver com isso. Assusta, né? Porque é um novo. Então, estudar é fundamental. Pegando uma fala que a dona Miranda trouxe, que hoje já vai ser psicofônica, vai ser através do pensamento, a gente vai pensando que daqui um pouco nós já não vamos ter mais esse fenômeno nos mundos de planificado em regeneração. Não, é o pensamento. A relação é outra. É o pensamento. Eu pensei, eu me ligo na Eliana, eu me ligo na dona Miranda. Olha, as nossas palavras finais, porque chegamos no final do programa, não é?
No próximo programa, tendo oportunidade, daremos continuidade a essa abordagem. Cláudia? Eu agradeço a oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais. Eu também, gratidão sempre por adquirir mais conhecimento sobre o espiritismo, sobre a mediunidade, né? Esse elo de comunicação com o mundo espiritual. A gente só tem a agradecer, né? Só isso. Muito obrigada, Miranda, pela oportunidade. Gratidão a Jesus, né? Por nos ter reunido. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de volta para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares. Lembrando a vocês que contribuam para o Clube da Fraternidade através do telefone 3386-1422, 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui mais uma vez. O que você fala, Astênio? Onde nós paramos num poema, né, que eu me lembro? Sim, nós estamos estudando a Revista Espírita de dezembro de 1858 e no nosso último programa, a última coisa que nós vimos foi uma poesia do espírito Jodeia, né, que foi escrita por meio de uma cesta, né, e o título foi O Despertar de um Espírito. Hoje nós entramos ainda na revista dezembro de 1858, Conversas Familiares de Além Túmulo, né? De vez em quando Kardec traz umas conversas familiares de Além Túmulo, né? E obviamente que se são conversas familiares, não são comunicações recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e sim nos núcleos familiares, nos inúmeros núcleos familiares que existiam à época de Kardec. E o título da história agora, né, que foi trazida numa reunião familiar, é Uma Viúva de Malabar. Uma viúva de Malabar. Malabar refere-se à costa do Malabar, que fica no sul da Índia, né? Então, uma viúva que vivia no sul da Índia. E a história contada é o seguinte: desejávamos interrogar uma dessas mulheres da Índia, obrigadas a se queimarem sobre os corpos dos maridos. Não conhecendo nenhuma delas, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma que pudesse responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Então, só para registrar bastante em que terreno nós estamos pisando, embora sejam conversas familiares, né? Kardec ele tinha o desejo de interrogar um espírito desencarnado, uma mulher, né, que tivesse sido daquela região onde as mulheres eram obrigadas a se queimarem sobre os corpos dos maridos. Então os maridos morriam, elas eram obrigadas a tirar fogo no próprio corpo, né, sobre o marido, e morrerem também, obviamente, sim. Morrerem queimadas. Um absurdo sem tamanho, né? Era a cremação, né, que os maridos faziam. E obviamente a mulher, né? Elas é que serviam para a cremação deles. Né? Exatamente. Bom, então ele falou assim: não conhecendo nenhuma delas, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma que pudesse responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Ele nos respondeu que o faria de bom grado dentro de algum tempo.
Na sessão da sociedade, então, quer dizer, a resposta de São Luís foi numa conversa familiar, mas a manifestação aqui foi na sociedade, tá? Então, assim, na sessão da sociedade, do dia 2 de novembro de 1858, o senhor Adrien, médium vidente, avistou uma disposta a falar, e da qual nos deu a seguinte descrição. Esse senhor Adrien nós já vimos a respeito dele em outras partes daqui, né? Era um Chico Xavier da vida. O homem tinha várias mediunidades. A paranormalidade aflorada, né? E a vidência dele, né, a visão dele para o além-túmulo era melhor do que a minha visão para o mundo material. Né? Ele identificava tudo, né? Bom, olhos, então ele identifica, ele viu uma dessas mulheres, né, presentes lá, né, e ele identificou que seria dessas que se queimaram, etc. Né? Então ele descreve aqui, ele faz uma descrição dela. Olhos negros e grandes, escleróticas levemente amareladas, rosto arredondado, parece que ele está fazendo um laudo médico, né? Então, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele amarelo açafrão, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande e levemente achatado. Ou nem depois de desencarnada ela deu uma melhorada nisso, né? Poxa, mas vamos cirurgia plástica. Boca grande e sensual, belos dentes, grandes e bem dispostos, cabelos lisos, abundantes, negros e engordurados, corpo obeso e rechonchudo. Então, ele pode parecer-nos estranho, mas se Kardec estava querendo um espírito que tivesse passado por essa experiência, ela só podia aparecer ali com a forma que ela tinha quando ela passou por essa experiência. Exatamente. Né? Então, a última encarnação. Isso. Então, corpo obeso e rechonchudo, envolvido por fino tecido de seda, deixando à mostra a metade do peito. Pulseiras nos braços e pernas. Parecia uma cigana, né? Pelo que ele descreve. Morena, aqui. Né? Com obesa, como é que é? Deixando à mostra metade do peito, pulseira nos braços e pernas. Era a própria cigana. Cigana. Aí começa então a conversa com ela. Lembrais mais ou menos em que época vivestes na Índia e onde fostes queimada com o corpo de vosso marido? Então a gente vê que realmente se referia à costa de Malabar, né, que fica no sul da Índia, né? Sim. Então Kardec fala, lembrais mais ou menos em que época vivestes na Índia e onde fostes queimada com o corpo de vosso marido? Resposta. Ela fez um sinal, dando a entender que não se lembrava. Então, se ela fez um sinal, foi porque o Adrien viu que ela fez um sinal, mas ela não estava se lembrando em que época, né, isso tinha acontecido. São Luís responde que foi há cerca de 100 anos. Então, já se tinham passado 100 anos desde o momento em que ela teve essa experiência de queimar o próprio corpo sobre o corpo do marido, e a época exata ela já não se lembrava mais. Então, a gente vê que a memória do desencarnado, às vezes, não é muito diferente da nossa memória, não. Outra vez também, porque ela não, aquele momento preciso, ela não queria se lembrar. E como também foi uma experiência tão triste, né? Exatamente. A gente normalmente registra na memória as coisas boas, né? O que a gente quer lembrar, né? O que a gente não quer, a gente esquece. Exatamente. Né? E aí prossegue as perguntas, né? Lembrais o nome que tinhais? Ela resposta, Fátima, com H no final, né? Como se fosse Fátima, né? Aí ela disse assim, a pergunta, que religião professáveis? Ela responde, a maometana. Aí outra pergunta, mas o maometanismo não reprime tais sacrifícios? Então, quer dizer, se o maometanismo, os seguidores de Maomé, reprime esses sacrifícios da mulher se queimar, como é que ela podia ser maometana e ao mesmo tempo ter feito isso? Né? Interessante. Resposta, nasci muçulmana, mas meu marido pertencia à religião de Brahma. Tive de me conformar com os costumes do país onde morava. As mulheres não se pertencem. Então, nota que ela fala como se ela estivesse no presente, né? As mulheres não se pertencem, mas ela estava se referindo a um fato do passado. As mulheres não se pertenciam. Né? Embora em determinados países, até hoje, as mulheres não se pertencem. Né? Bom, aí prosseguem as perguntas. Que idade tinhas quando morrestes? Você adivinha com que idade ela tinha quando teve que se sacrificar, né,
No mínimo uns 30. 20 anos de idade, que não é criança, Nossa, né, cara? Uma criança. E aí o marido morre, ela tem que morrer também, né? Coisa bárbara. Isso aí me lembra, conforme você estava mencionando a história, o Antigo Egito, que também o faraó, quando morria, a mulher também era enterrada viva, né? Junto a... não tenho essa informação, não. Sim, sim. Mas que coisa, né, cara? Então a gente vê que planeta que a gente tinha. E às vezes tem gente que afirma que o planeta não evoluiu nada. Evoluiu tudo, né? Evoluiu muito. Imagina. Aí tem uma observação aqui, que deve ser do Kardec. Ele fala assim, o senhor Adrien, o médium, né, observou que ela aparentava 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais depressa. Então ela disse que ela tinha uns 20 anos quando teve que se sacrificar e que o médico disse que ela aparentava 28 a 30 anos, mas que realmente o sofrimento, o tipo de tratamento que recebia naquela época envelhecia mais rápido. Então com 20 anos tinha a aparência de 28 a 30 anos. Com 20 anos ela era coroa. E olha só, era a aparência de 28 a 30 anos do século XIX, né? Porque hoje se demora muito mais para envelhecer. Exatamente. Né? Então, hoje você pega uma menina de 20 anos, ela pode ter a aparência de 15, de 14, né? Perfeito. Bom, sexta pergunta. Vosso sacrifício foi voluntário? Né? Quer dizer, ela quis o sacrifício? Resposta. Preferia ter me casado com outro. Ainda tinha esse problema. Ela tinha uma preferência, então ela conhecia outro, né, que ela preferia casar-se, né? Preferia ter me casado com outro. Refleti bem e concebereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não o fazer. Esperei vários dias por outro marido, mas ninguém apareceu. Então obedeci à lei. Meu Deus, será que isso já aconteceu no nosso planeta, cara? Parece assim uma história de outro mundo. Fantasmagórica, né? De outro mundo. Então não apareceu outro marido, ela se casou com esse, e aí, não sei se por sorte ou azar, o cara morreu e ela teve que morrer também, né? Bom, digo, não sei se por sorte ou azar, que de repente era um marido tão cruel que morrer pode ter sido uma bênção, né? Mas vamos lá. Que sentimento poderia ter ditado essa lei? Essa lei que existia lá na Índia e que obrigava a mulher a praticar esse ato, né? Ela responde, ideia supersticiosa. Ao nos queimarem, imaginam agradar a divindade, que resgatamos as faltas daquele que acabamos de perder e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Ainda apresentavam argumentos ainda, né? Então, eles acreditavam, então, que você está falando aí, eles acreditavam numa vida após morte. Acreditavam, né? E como o homem, de maneira geral, era pecador, então, na medida que a mulher fizesse isso, os pecados dele estariam perdoados. Sim. Né? Muito melhor... Lendo engano. Muito melhor a invenção posterior da Igreja Católica que deu poder ao padre para perdoar pecado, né? Porque pelo menos não precisa queimar mais ninguém. É verdade. Embora ele não tenha, de fato, esse poder, né? Mas já é muito melhor do que a mulher ter que se queimar para poder resgatar os erros do marido. Bom, prosseguindo. Vosso marido ficou satisfeito com o sacrifício? Nota, né? Quando fala vosso marido, é o vosso marido desencarnado, né? já que os dois desencarnaram juntos, né, praticamente. Então, vosso marido ficou satisfeito com o sacrifício? Ela responde o seguinte: jamais procurei revê-lo. Essa resposta é interessante, né, para nós que estudamos filosofia espírita. Então, ela desencarnou praticamente junto com o marido e não reviu o marido, né? Quer dizer, um para um lado, outro para o outro. Exatamente. E tudo que certamente ela nunca mais vai querer ver é o marido. E o que você vê, né, Astênio, é que isso acontece hoje. Grupos familiares de pessoas que não têm nada a ver, né? Sim. Então, quando aqueles que é do grupo familiar e que não tem laços, vínculos com eles, eles morrem e vão para os seus grupos. Sim, eu às vezes até costumo falar que a gente, como nós já tivemos ao longo de tantas existências, tivemos tantas famílias, sim, a família que nós temos agora é só mais uma família. Sim. Né? Então, embora nós tenhamos que tratar, né, na condição de cristãos, né, e principalmente de espíritas, nós temos que tratar com fidalguia a todos e principalmente aos familiares, a gente não deve se agarrar a
a ninguém, né? Sim. Porque nós já nos agarramos a muitos no passado e que hoje nós nem nos lembramos, né? Em outras vidas, né? Bom, aí Kardec pergunta, há mulheres que assim se sacrificam de livre vontade? Então, no caso dela, não foi de livre vontade, teve que cumprir a lei. E aí o Kardec pergunta se existem mulheres que, independentemente de estar na lei, também pode ser de livre vontade, né? Ela responde, poucas, 1 em 1000. No fundo, elas não desejariam fazê-lo. Então, era uma carneficina, né, que realizavam, né, obrigando a mulher a morrer queimada. E doloroso, né? Sim. É lamentável, mas também é tão lamentável a gente ver hoje, né, os processos de homens. A gente vê todos os dias, infelizmente, de homens que matam mulheres, né, por quaisquer motivos, que na verdade não existe nenhum motivo que justifique matar. Né, mas os motivos mais banais, né, se mata a mulher só pelo fato de ela ser mulher. Então, quer dizer... Posse, né? Então, se mata pela posse. Isso. Né? Então você vê que no fundo não mudou muito. Né? Quer dizer, existia uma lei horrorosa da época que obrigava a mulher a se queimar, mas hoje existem milhares de homens por aí que não respeitam a vida da mulher. Né? Então tratam com tanto de desrespeito quanto se tratava na época. Né? Bom, então poucas, 1 em 1000. No fundo, elas não desejariam fazê-lo. Outra questão. O que se passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Interessante, né? Porque Kardec, se você ler o livro Céu e Inferno, né, que tem ali muitas comunicações de espíritos nas mais diversas situações, Kardec fazia essa pergunta aqui a todos eles, tanto os espíritos felizes quanto os espíritos obsessores, sofredores, homicidas, suicidas, né? Kardec fazia essa pergunta aqui. O que se passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Ela responde, perturbação. Então, está de acordo também com o que a doutrina espírita ensina. Exatamente. Né? A perturbação é praticamente inevitável. Ela vai variar no tempo, o tempo de duração da perturbação. Mas que não dá para se livrar absolutamente da perturbação. Quando você passa de um plano vibratório a outro plano vibratório, não dá, né? Então, perturbação. Experimentei uma espécie de nevoeiro e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não se aclararam senão muito tempo depois. Ia a toda parte, mas não via bem. E ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Notem que tem 100 anos, né? E ela ainda está sentindo... Ainda havia uma névoa, né? Uma neblina. Isso, não sabe ainda exatamente o que aconteceu no momento em que ela deixou o corpo físico. Isso é de uma maldade. Bom, no fundo, aquele negócio, né? À luz da doutrina espírita, isso tudo aconteceu, foi uma maldade imensa, etc, etc. Mas se for ver lá no passado mais remoto, por que ela foi levada a vivenciar isso daqui, vai encontrar uma causa lá. Não era um anjo, né? Não. Então vamos lá. Ia a toda parte, mas não via bem. E ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Tenho muitas encarnações a sofrer, a fim de me elevar. Mas não me queimarei mais. Quer dizer, nessa ela não entra mais. Não vou botar a mão no fogo. Não vejo a necessidade de me queimar, de lançar-me no meio das chamas para me elevar. Sobretudo por faltas que não cometi. Exatamente. E aí está despertando mesmo a razão, né? E quando desperta a razão, o progresso se torna muito mais rápido. Mas vamos voltar aqui. Não vejo necessidade de me queimar, de lançar-me no meio das chamas para me elevar. Sobretudo por faltas que não cometi. Depois, isto não me agradou, né? Então, o fato de ela ter feito isso, né, esse sacrifício por causas que ela não deu, né, isso não foi algo agradável. Aliás, eu nunca procurei saber. Proporcionar-me-eis grande prazer se orasseis por mim, pois agora compreendo que somente a prece é capaz de fazer-nos suportar corajosamente as provações que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé! 100 anos depois de morta, ela continuava sem fé, precisando que outros orassem por ela. E você, Astênio, você analisando esse texto, né? Esse comprometimento dela com o marido por causa da sociedade, por causa das leis que vigoravam. Você acredita que ela cometeu suicídio?
Não. Não, né? Não, porque a gente aprende em doutrina espírita é que Deus julga as intenções, né? Então não são necessariamente os atos que você pratica, né? Mas com que intenção você pratica, né? E ela não teve qualquer intenção de se matar, né? Ela se sentiu obrigada a se matar. Certamente que a lei previa outras penas, né? E talvez a pena fosse até de morte mesmo, se a mulher não se matasse, né? Para resgatar as faltas do marido. É verdade. Então Deus é extremamente justo. Com certeza, todo esse século de sombras dela aqui é por outras causas, não é pelo fato de ter se matado, não. Sim. Bom, aí chegamos na última pergunta que Kardec fez a ela. Também interessante, né, que ele fala assim, ó: pedis que oremos por vós. Você viu que ela acabou de pedir aqui para orar por ela, sim, que só agora ela descobriu, 100 anos depois, ela descobriu que somente a prece é capaz de fazer-nos suportar corajosamente as provações, tanto na vida física quanto na vida extrafísica. A gente vê, né, quem leu o livro do André Luiz, verifica que somente 8 anos depois de desencarnado e retido em regiões sombrias, é que ele pela primeira vez orou. Exatamente. Até então ele nem pensava em Deus, revoltado com tudo que tinha acontecido, né? E por tudo que ele perdeu, pela família e daí por diante. E quando ele resolveu se humilhar e se ajoelhar e se voltar para Deus, bastou aquilo para que ele enxergasse o ministro Clarencio perto dele, né? Então, ela está agora 100 anos depois de desencarnada, começando a descobrir que se ela tivesse 100 anos... despertar, né? Se ela tivesse 100 anos antes orado, ela teria evitado toda essa trajetória sombria. Como no caso do próprio André Luiz, né? Ele ficou 8 anos no umbral e poderia não ter ficado tempo nenhum no umbral, se desde o início ele tivesse orado. Exatamente. Né? Bom, então o nosso tempo também está avançando, e essa é a nossa última questão. Então o Kardec fala com ela: pedis que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces poderiam vos ser agradáveis? Interessante, porque ela era muçulmana, né? Quer dizer, pelo menos a convicção dela era... de Maomé, né? Isso. Né? Então, aí Kardec, ela está pedindo prece a um cristão. Aí Kardec, bom, isso a prece de um cristão vai te servir, né? Exato. Aí ela responde o seguinte: não há senão um Deus para todos os homens. Então você vê que, apesar de todo esse atraso aqui, ela já tinha avançado bastante, porque ela já tinha se afastado da própria fé familiar, né? Sim. E para reconhecer que existe um único Deus e não vários deuses. Exatamente. Né? Como tem empregado. E aí Kardec faz uma observação, que é a nossa última análise de hoje, né? Nosso tempo acabou, a gente vai entrar em outro tema no nosso programa posterior. Nessa observação ele diz o seguinte: em várias sessões seguidas, então agora já, embora o título inicial tenha sido Conversas Familiares de Além Túmulo, agora os fatos já estão acontecendo na sessão, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fala assim: em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Então, entre os espíritos que assistiam às sessões. Então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como qualquer outro centro espírita, não apenas os homens assistiam, os espíritos assistiam. Isso é tão importante, não? Porque às vezes é tão lamentável, a gente verifica, as pessoas estão dentro do centro espírita, às vezes na mesa em que você vai fazer uma palestra e começam a falar de futebol. Né? Isso é tão desagradável. É como um enterro, né? Fala-se tudo. Fala-se da tudo. Vida social. Menos da fatalidade que ocorreu. Sim. Então, os espíritos assistem. E a gente tem que aproveitar pelo nosso próprio bem. Aproveitar todo o tempo que Deus nos dá para falar no bem, para falar coisas úteis, né? E não entrar em picuinhas puramente materiais, né? Bom, então ela diz assim, o Kardec diz assim: em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Disse que vinha para instruir-se. Então ela disse que ia aquelas reuniões para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse que lhe testemunhamos, porque nos seguiu várias vezes em outras reuniões e até mesmo na rua. Então, o Kardec pagou esse
esse preço aqui, né? Certamente ele orava mesmo por ela, e ela então se identificou muito com ele e o seguia até mesmo na rua. Por afinidade. Né? E isso não acontece só com Kardec, não acontece com a gente também, né? Sim, os espíritos, quando a gente ora, né? Isso. Então os espíritos... Independente do lugar que estamos orando, sim, as pessoas sentem a vibração. Isso. E seguem-nos. Então, quer dizer, do mesmo modo que os espíritos elevados poderiam ajudar Kardec, essa mulher também, como desencarnada, dentro dos limites dela, ela poderia ajudar Kardec. Mas por hoje encerramos. Bem, meus amigos, vamos começar uma nova etapa, um novo ciclo aí, né? Terminamos agora a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422 e os agradecimentos finais ao nosso irmão Pablo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.